Boa noite, boa tarde, bom dia, meu querido alfartano, minha querida alfartana. Vem comigo que a gente vai trabalhar um pouquinho daquilo que nós chamamos de reformas religiosas. Toca o tempo aí para a gente começar reformas religiosas dentro de 30 minutinhos. Vamos lá. Quando você está insatisfeito com o seu quarto, quando você está insatisfeito com o seu carro, quando você está insatisfeito com a sua vida, a intenção é reformar. Concorda comigo? Então a gente vai ter uma ideia de quê? Uma ideia de transformação. A gente vai ter uma ideia de transformação. Então vamos pegar essa ideiazinha aqui, ó. Transformação, mudança, certo? Ou seja, um desviozinho nos trilhos, uma mudançazinha de contexto. Transformação. E quem está no cerne dessa transformação? Aquilo que nós chamamos de sociedade. A sociedade. E você sabe, né? Essa sociedade agora, ela estava com um pensamento, via de regra, um pouquinho diferente. E esse pensamento um pouquinho diferente vem, dentre outras coisas, de uma nova visão de mundo, e essa nova visão de mundo, ela é apresentada pelo humanismo. Essa nova visão de mundo é apresentada pelo humanismo, e essa nova visão de mundo, ela vai ser traduzida no meio do renascimento. No meio do renascimento. Você vai ver que eu tenho o surgimento das primeiras universidades, a contestação ao poder da igreja por parte dos artistas, por parte dos literários, por parte dos cientistas. Muita gente acabou tendo que negar suas ideias. É por isso que se encontra, né, em determinado pensamento a ideia de que o período medieval foi o período das trevas. Então essa sociedade agora está embebecida pelo humanismo, pelo renascimento, pela educação das universidades, por um contexto um pouco diferente. Mas para falar dessas reformas religiosas, para falar dessa transformação, é necessário que a gente também entenda que a gente tem uma igreja. Nesse caso aqui eu não vou citar somente a igreja cristã, o termo igreja cristã, mas eu vou falar de igreja cristã católica, certo? A apostólica romana. Por quê? Porque já havia tido um cisma, certo? Lá no século XI, que é o cisma do Oriente, e uma separação entre igreja cristã católica apostólica romana e igreja cristã ortodoxa grega. Inclusive católica universal, apostólica que vem dos apóstolos e romana porque tem sede em Roma. E você vai ver que em determinado momento vai se discutir. E os santos da igreja cristã ortodoxa não serão salvos, já que desempenham boas obras? Ora, para a igreja católica só tem a salvação quem passa por ela. Então, naquele momento, eu não estou criticando, por favor, a igreja católica contemporânea. Eu não estou aqui para dar uma aula de atualidades ou política. O que eu quero é que você entenda que naquele momento a igreja católica era muito diferente da que você enxerga hoje. Não havia a obrigatoriedade de seminário, a gente discutia a questão do celibato clerical, certo? Se ele era respeitado, se devia ou não ser respeitado. Eu sei que hoje também se discute, mas eu quero que você tenha cuidado para não achar que eu estou falando mal da igreja. Então, o que é que eu vou ter aqui como sendo um dos objetos que são alvo dessa transformação pedida pelas reformas? Ah, outra coisa, pessoal. Muita gente chama de reforma protestante. Essa reforma protestante dá a ideia de que só uma nova ala surgiu, que a igreja não se transformou. Mas você vai ver que não é bem assim, né? Você tem um conjunto de reformas, inclusive uma reforma católica, que você chama de contra-reforma ou de reforma católica, que é principalmente baseada no Concílio de Trento e pela criação de uma instituição chamada Companhia de Jesus, os jesuítas, que inclusive são responsáveis por boa parte da catequização de novos indivíduos aqui, nisso que nós conhecemos como Novo Mundo, ou seja, a América, tá ok? Então, Newton, vamos botar aqui práticas mundanas do clero. Práticas mundanas do clero católico. Para começar, boa parte dos cargos eclesiásticos, eles não eram obtidos pela afinidade com a fé.
Eles eram negociados, vendidos, alguns acumulavam, dependendo da riqueza que tinham. E era muito importante entrar na igreja, porque o prestígio de uma instituição se tornava valista no momento em que você fosse fazer qualquer negócio, desde o pedido de um empréstimo até a obtenção de novas terras. Então, aqui eu tenho as práticas mundanas do clero. E eu vou te dar aqui alguns exemplos de palavras que são palavras um tanto quanto não habituais no seu vocabulário e que podem ser cobradas a você. Nilton, que tipo de palavras? Eu posso ter o nicolaísmo, eu posso ter a usura, eu posso ter as simonias, certo? E eu posso ter as indulgências, certo? Indulgências, certo? Inclusive, olha o que é que eu vou ter. Nilton, o que é cada uma? Então vamos lá, certo? Com relação ao nicolaísmo. Vamos lá, vamos pegar esse nicolaísmo aqui e vamos ser bem eufêmicos, certo? Nicolaísmo é cair na putaria, velho. Nicolaísmo é a questão da esbórnia, nicolaísmo é tocar o terror. Isso aí é uma coisa para a vida louca, não é uma coisa para o clero. Mas eles, sim. Então eu vou colocar o nicolaísmo aqui como uma vida desregrada. Uma vida desregrada. Nilton, uma vida bem desregrada. Hábitos que vão do tabagismo até o contato com meretrizes, prostitutas, certo? Aliás, a afinidade pela fé é algo muito pouco provável aqui. E eu tenho desvios desde o próprio Papa até aquele que conseguiu o título eclesiástico por meio da vontade de seu pai, comprando para o filho o título de bispo, arcebispo ou algo parecido. Deu para entender isso aí? Então tem que ter um cuidado, a vida desregrada. A usura é a cobrança de juros. Cobrança de juros. Aqui a gente talvez chamasse de agiotagem. Mas, Nilton, o que é que tem a igreja cobrar juros? Vem comigo, vamos lá. Olha o que é que eu tenho bem aqui. Eu tenho, imagina, que um capital, e esse capital, ele foi emprestado a você, que me devolverá o valor emprestado, somando o valor inicial mais os juros. Então você considera comigo que os juros são um acréscimo no rendimento? Considera? Só que deixa eu te falar uma coisa, qual é o produto negociado aqui? O que foi feito para se ter, né, o direito a esse acréscimo dos rendimentos? Aí a igreja vem e diz assim, olha, os juros nada mais são do que a cobrança do tempo. E o tempo pertence a Deus, portanto, o tempo e juros pertencem a Deus. Então a igreja, ela vai negar o comércio do tempo, por isso negando a cobrança de juros. Se nega o comércio do tempo, se nega a cobrança de juros, o que é que a igreja vai pregar? A igreja vai pregar que não só nesse tipo de relação, mas como na venda de qualquer produto, seja adotado o preço justo. Nilton, o que é o preço justo? É aquele que é bem baratinho? Não. O preço justo é o preço da matéria-prima, mas a mão de obra e nada de juros ou qualquer outro tipo de lucratividade. Então, Nilton, pelo amor de Deus, isso é muito ruim mesmo, principalmente para uma camada social, por conta de uma classe social que é a burguesia, que está ansiando não só em lucrar através do comércio, mas através de algumas atividades financeiras. Se você parar para pensar, isso aqui é a gênese do que muitos bancos farão. E tem gente que contesta juros até hoje, mas imagina aí, o indivíduo que empresta, ele está deixando de curtir com a família, o indivíduo que empresta está deixando de montar um negócio próprio, o indivíduo que empresta está deixando de comprar aquilo que ele quer. Então, os juros eram interpretados naquele tempo como a venda do próprio tempo. E esse tempo pertence a quem? A Deus. Então, já viu aquela frasezinha? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, é o que a igreja vai fazer. A igreja vai dizer, faça o que eu digo, preço justo. Não faça o que eu faço, porque você não pode. Quem é que monopoliza as coisas de Deus na terra? A igreja. Então, a cobrança de juros é um papel a ser desempenhado pela igreja, tá ok? E as simonias, o que são as simonias? O comércio de relíquias,
certo? Obviamente essas relíquias são relíquias religiosas. Aí você diz assim, Newton, mas cara, pelo amor de Deus, ainda se comercializa isso até hoje. Aparecida, Juazeiro, são templos, né, locais em que peregrinos, locais de turismo religioso, tudo bem, mas nem de longe se compara. Newton, como assim nem de longe se compara? Primeiro, que a gente tem aqui imagens simbólicas que podem fazer com que o indivíduo tenha um contato maior com quem? Com sua fé. Então, eu não estou aqui discutindo se imagens podem ou não podem ser adoradas, se você pode ou não pode ter um texto no bolso, até porque eu só viajo rezando texto, para quem me conhece. Mas aqui, ó, eu estou falando de elementos que só em serem tocados podem te gerar a salvação. Newton, como assim? Eu vou ter indivíduos, clérigos nobres, que vão ter assim um arsenal, uma verdadeira coleção de relíquias. Então você imagina, o cara detém a cabeça de João Batista. Cabeça de João Batista, aquela que foi cortada dentro de uma cúpulazinha de vidro, a pessoa que reza, que pode encostar, chegar perto da cabeça de João Batista, a pessoa ela está salva. Meu Deus, o jumentinho que carregou Jesus, leite do seio da Virgem Maria, certo? Lascas da cruz, a mesma cruz, a da crucificação, a da morte de Jesus. Só que o problema, eu tenho tantas lascas da cruz que eu poderia reconstruir umas 30 cruzes. Então muitas são falsas. Sem contar com a questão do próprio sentido, né? Será que realmente essas relíquias podem me dar a salvação? Ou será que a salvação vem por outros motivos? Então, não tem aí, né, uma certa coerência entre o que eu tenho e o que eu faço, tá ok? E as indulgências, meu querido? E o que são as indulgências? As indulgências são vendas do perdão. As indulgências, elas vão te levar até o céu. Então, as indulgências são vendas de perdão, né? Vendas de perdão. Inclusive, dizem muito, né? Que eu tenho dois tipos de indulgência. Uma indulgência que possa te levar do canto que você está até o canto acima. Mas qual é o canto acima? Se eu estou no inferno, é o céu. Porém, se cria a ideia de purgatório. Então, eu vou ter uma indulgência que te leva do inferno ao purgatório, ou então eu compro uma plenária, que é uma indulgência que me leva direto até o céu. Então, aqui, ó, nicolaísmo, usura, simonias e indulgências são consideradas práticas mundanas do clero católico e que geram uma contestação. Será que esses aí são mesmo aqueles que são determinados a batalhar pela minha alma espiritualmente? Então, o negócio acaba apertando um pouquinho para o clero católico. Newton, eu tenho alguns indivíduos que eles são chamados de pré-reformistas. Esses eu vou colocar aqui, como a nossa aula não é sobre pré-reformismo, para uma pesquisa. Eu vou ter um rapaz chamado John Wycliffe, John Wycliffe, e eu vou ter um rapaz chamado Jan Hus, inclusive de um movimento chamado Hussita, né? Aqui, certo, na Inglaterra, né? E aqui no Sacro Império Romano Germânico, mais precisamente na região que corresponde ali à República Tcheca. Esses aqui são considerados pré-reformistas, tá ok? Só que reformistas mesmo, a gente vai ter três. Quais são os três? Ambos aqui ousaram criticar o poder da Igreja Cristã Católica, detalhe, inclusive já com uma vaga noção de que se era necessária uma soberania, de que uma instituição que tem sede em Roma, ela quando cobra impostos, ela quando intervém politicamente, é uma instituição impositiva não permitindo que se tenha uma autodeterminação da população do local. Então aqui, ó, esses dois são considerados pré-reformistas, inclusive o Jan Hus é condenado à morte, e a morte dele gera o que nós chamamos de defenestração de Praga. Então fica aí um bom tema para pesquisa, a defenestração. Newton, o que é defenestrar? Vou te dar uma diquinha. Defenestrar é jogar pela janela. Então, quando eu falo de defenestração de Praga, nada mais é do que o ato de jogar aqueles que são responsáveis pela condenação dos Jan Hus, certo? Pela janela. Então, defenestração de Praga é o temazinho da sua pesquisa. Quem é que eu vou ter aqui? Lutero. Quem é que eu vou ter aqui? Calvino. Quem é que eu vou ter aqui? Henrique. Certo? Henrique VIII. Então, Lutero, Calvino e Henrique VIII. Igrejas.
Então, para ser reformador, tem que ter construído, criado novas instituições que se contrapõem ao poder da Igreja Cristã Católica. Então, aqui eu tenho o luteranismo. Luteranismo. Aqui eu tenho o calvinismo. Ô, Nilton, pelo amor de Deus, tá muito fácil. Beleza. Mas aqui, pelo amor de Deus, eu vou ter o quê? O anglicanismo. O anglicanismo. Nilton, quais seriam as datas que você me daria? Aqui eu te daria, cara, 1517 ou 1530. Bem aqui, o começo da pregação, 1531. Bem aqui, 1534. Ato de supremacia, o começo da pregação de Calvino. E aqui eu teria, certo, a fixação das 95 teses. Detalhe, eu tenho aqui um monge católico, um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, dentro do Sacro Império Romano Germânico. Parte, né, da Itália e da Alemanha pertenciam a essa região vasta que nós chamávamos de Sacro Império Romano Germânico. Eita, quase que não sai. Sacro Império Romano Germânico. Diga-se de passagem, qual é o primeiro reformista? É considerado Lutero. Por quê? Porque Lutero desafiou a fé daquela época. A fé, Newton, é a igreja, né, que era representante da fé. Newton, por quê? Lutero era um questionador. E como questionador, Lutero procurou logo uma forma de mostrar o seu conhecimento para o público. Inclusive sendo não só padre, mas também professor daquilo que seria a catedral, a igreja, certo? A faculdade de Wittenberg, ou Wittenberg no Sacro Império Romano Germânico. E Lutero ele começa a fazer determinados questionamentos sobre a Igreja Cristã Católica em suas aulas, em suas homilias. E ele, Martinho Lutero, em determinado momento, ele acredita que a Igreja está disposta, vou dizer o meu lado da história, a minha visão da coisa, disposta a dialogar. Newton, por quê? Lutero, ele falava muito, mas poxa, aqueles indivíduos que cometeram boas obras, que praticaram boas obras e não conheceram a Igreja Cristã Católica, eles merecem ser condenados à morte? Será que o indivíduo ele não pode ler a Bíblia diretamente e tirar as conclusões sobre aquele livro, garantindo assim a sua proximidade do reino dos céus? Então Lutero ele começa a questionar. Em determinado momento, esse questionamento se transforma no que são as 95 teses. Então, o ano de 1517, eu tenho aí as 95 teses, e essas 95 teses são teses... Cara, Newton, ele quis contestar a igreja? Ele contesta. Só que naquela época não era incomum você fixar, certo, questionamentos na porta da catedral para que pessoas discutam e você tenha um debate público. O problema é que ofende a igreja, e Lutero já estava sendo olhado, né, por conta das suas homilias, dos seus sermões, que eram tanto quanto interessantes. Então preste atenção, Newton. Fixou as 95 teses, é chamado pela igreja para se retratar, evita a retratação, é excomungado pela igreja, a nobreza o tem como inimigo e ele é acolhido por alguns nobres que veem na figura de Lutero a ideia de que podemos nos afastar desse poder que é maior do que nós, que é a própria igreja. Com Lutero aqui, fiéis, defendendo sua ideia, a gente vai ter um indivíduo que dirá, o poder não vem dela, não vem somente da Igreja Cristã Católica, a gente pode ter outras fontes de poder emanante. Então, ele, Lutero, queria que você lembrasse aqui das 95 teses. Para começar, 95 teses de 1517, 95 teses de 1517. Mas você vai ver também que com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? Enclausurado, obviamente era a cabeça que mais estava a prêmio no Sacro Império Romano Germânico, ele, Lutero, vai lançar as bases da religião luterana. Ele vai lançar as bases da religião luterana. Essas bases estão presentes naquilo que é chamado de Confissão de Augsburgo. Confissão de Augsburgo, aí já por volta de 1530. Não confunda a Confissão de Augsburgo com Paz de Augsburgo. A Paz de Augsburgo ela é posterior e ela diz respeito a cada príncipe escolher a religião de seu território, certo? Então, Confissão de Augsburgo nada mais é do que aquele resumo, uma espécie de ideias centrais da igreja luterana. Olha, eu tenho uma nova igreja, a primeira igreja evangélica do mundo nesse quesito. Diga-se de passagem, né?
O que é que eu tenho aqui? A salvação se dá pela fé. Então a gente já tem uma ideia diferente daquela ideia de que precisa da igreja para obter a salvação. A Bíblia tem que ser acessível, por isso que Lutero traduz a Bíblia para o latim. A burocracia tem que ser diminuta, é por isso que eu diminuo a quantidade de sacramentos. Eu tenho o batismo e a Eucaristia. Esses são os sacramentos principais. E quando eu falo de Eucaristia, eu não falo... Você sabia que quando você está na igreja, na missa, você tem uma transformação do corpo, certo? Da hóstia, do pão no corpo, do vinho em sangue, uma transformação. O nome disso é transubstanciação, isso dá no momento ofertório na missa. Agora, Lutero acreditava que o que eu tenho é um simbolismo, uma consubstanciação. Então, Lutero, ele vai falar que a salvação se dá pela fé, então dispensa o canal que é a igreja. Ele vai falar que a Bíblia tem que ser mais acessível, por isso que ele traduz a Bíblia para o alemão. É por isso que esta Bíblia original até hoje, as páginas são negociadas no mundo a um preço a perder de vista. Não tem aquele programa da TV a cabo, né, trato feito, uma vez estavam negociando uma página da Bíblia de Lutero. Não lembro o valor, mas se você pesquisar no YouTube, você vai ver por quanto é negociado uma página. Então a Bíblia é mais acessível. A salvação pela fé eu já falei, só 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Não acredita na transubstanciação, mas na consubstanciação. Não reafirma a infalibilidade papal, o Papa é um ser humano como todo outro, o Papa não é infalível, o Papa não é perfeito. Então isso vai desgostar cada vez mais a Igreja Cristã Católica, porém você vai ver que muitos indivíduos veem uma nova igreja, a tendência para que migrem para uma nova fé. Por quê? Porque não aguentavam mais também a situação que envolvia a Igreja Cristã Católica naquele momento. Então, é isso aqui, a Igreja Cristã Católica naquele momento. Desculpem o desvio de atenção. Então, o luteranismo, Lutero, certo, vai ser abrigado por nobres, né? Dentre eles o próprio Frederico da Saxônia, e Lutero acaba se tornando o primeiro reformador. Detalhe, viu? Lutero teve um probleminha, já que os nobres o acolheram, protegendo da ira da igreja, Lutero vai acabar tendo que dar uma satisfação também a esses nobres. E essa satisfação vem quando um grupo, os anabatistas, liderados por Thomas Müntzer, eles são indivíduos que se batizam somente na sua idade adulta e que vão aproveitar a contestação do poder da igreja católica para poder tentar ganhar, né, um pouquinho na sua vida, né, tomar territórios da igreja, saquear a riqueza da igreja. E por incrível que pareça, Lutero, no que tange aos anabatistas, vou botar bem aqui, né? Lutero, no que tange aos anabatistas, combate os anabatistas. Ele inclusive, aceita a violência contra esse grupo. Mas assim, você vai ver que ainda tem a ideia do preço justo, você vai ver que ainda tem muitos valores que a Igreja Cristã Católica ela prega dentro da religião luterana. Então é por isso que a religião luterana ela é muito importante por ser a primeira. Mas quando o assunto é prova, muitas vezes a mais cobrada é o calvinismo. Mas a mais interessante é o anglicanismo. A mais cobrada é o calvinismo. Porque o calvinismo, João Calvino, né, começa a pregar na França, mas vê terreno fértil na Suíça. Ele vai ser um cara que ele vai ter uma ideia que é uma ideia muito maravilhosa para a burguesia. Que ideia é essa? O Calvino, o que você vai lembrar dele é da predestinação. E eu ainda vou dizer mais, predestinação absoluta. Predestinação absoluta. Cara, nota que aqui a gente faz história, tudo bem que a gente brinca um pouco, mas se é aquela gracinha, a gente está dando o máximo de informações, mais do que o máximo de informações. A gente está dando informações pontuais. O estilo da nossa história é o estilo de militares. Não é o estilo Enem, onde você vagueia sobre o assunto. É o estilo de militares. É aquele estilo mais positivista, é aquela coisa mais focada. Então o que a gente tem? Predestinação absoluta. Essa predestinação absoluta, ela vai mais do que nunca favorecer a quem? A burguesia. Então vai ser um terreno fértil para a prática de um novo cenário de fé da burguesia. Nilton, mas por que você está me falando isso, meu querido? Por um motivo simples, meu querido. A burguesia, ela se sente a camada mais predestinada ao reino do céu.
Porque o Calvino vai dizer que os sinais são dados, e dentre esses sinais, o sucesso na vida, o acúmulo de riqueza, a educação, o controle dos instintos, o controle dos prazeres. Então, a burguesia, aquele cara que acorda cedo, aquele cara que dorme tarde, aquele que labuta, que orienta seus filhos dentro da educação religiosa. Então, olha quem é que eu tenho aqui. O calvinismo vai ser uma válvula de escape, permitindo com que assim os burgueses eles continuem com seus anseios de lucro, mas sem serem fadados ao fracasso, ao inferno, como era o pensamento daquele que cobrava juros que a Igreja Católica tinha. Então, querendo ou não, é o calvinismo o que mais atrai a ideia da burguesia, tá ok? E com relação ao anglicanismo, né? Rapaz, é tão bom falar sobre o anglicanismo. Quando você casa, bebê, quando você casa, o padre diz até que a morte os separe, né? E quando Henrique VIII casou com Catarina de Aragão, que era espanhola, então a morte não podia separá-los, porque a morte dela poderia gerar uma guerra com a Espanha. Newton, e o que foi que aconteceu? O Papa da época, se eu não me engano, Clemente II, ele se recusou a atender um pedido do rei Henrique VIII. Newton, que tipo de pedido? O rei queria se divorciar, mas é até que a morte o separe. Já consumaram um casamento. Não, porque ela não me deu um filho homem. Olha, vai por mim. Mas ela, esta moça aí, ela acabou te dando um herdeira mulher, né? Não, tem que ser um filho homem, tem que ser o varão, a continuidade da família. Hoje a família real tá mó esculhambação, príncipe Harry não quer mais ser da família, né? A rainha não morre para deixar os outros assumir. Então, meu querido, deixa eu te falar um bizu aqui, né? A negada, se você estiver assistindo essa aula e a rainha já tiver morrido, meus pêsames a ela, né? Mas eu acho que ela vai ver uns 112 anos, a mulher tá toda ali, né? Emplastificada, a mulher e o Munhá são os dois indivíduos que mais viveram na face da terra, junto de Matusalém. Então, o que é que eu vou ter aqui? O Henrique VIII quer separar de Catarina de Aragão. O Papa Clemente II não quer. Por quê? Porque a igreja também era uma paparicadora da Espanha. Porque os reis espanhóis são reis católicos. Então, meu querido, se ninguém quer me separar, não se preocupe. 1534, ato de supremacia. Vamos botar bem aqui. Ato de supremacia, e assim eu vou satisfazer o meu desejo. Assim eu vou satisfazer o meu desejo. E qual é o meu desejo? É romper com Catarina de Aragão e casar com Ana Bolena, que depois, né, também não seria lá flor que se cheire por rei Henrique VIII, seria condenada à morte, a sucessão de Henrique VIII seria muito complicada e cairia no colo de uma moça chamada Elizabeth, né, ou Isabel, caso você queira chamar assim. A primeira, não a segunda, ela não está viva desde aquele momento, não. Pelo amor de Deus. Ato de supremacia. Newton diferencia totalmente da Igreja Cristã Católica? Não, pelo contrário. Tem um culto muito semelhante. E esse culto muito semelhante, ele vai fazer com que muitos não configurem, certo? Uma mudança de fé. Pelo contrário, as pessoas dentro da Inglaterra são muito mais obrigadas a cultuar essa nova igreja do que qualquer outra coisa. Mas por que então esse ato de supremacia? De uma lapada só ele mata dois inimigos. Número 1, consegue se separar. Número 2, se apropria de todos os bens da igreja, reforçando seu poder político, porque agora o chefe da igreja anglicana é ele. Então aqui eu tenho fatores que garantem a supremacia do poder real sobre a igreja dentro da Inglaterra. E assim como eu falei, eu ainda tenho aqui uma outra reforma. Newton, que reforma é essa? É a contra-reforma, a própria contra-reforma. A própria contra-reforma. Inclusive, eu posso te dar aqui, que já é isso, uma contra-reforma, contra-reforma. Inclusive, eu posso te dar aqui dois elementos. Quais são os dois elementos? Primeiro, o Concílio de Trento. Concílio de Trento. Reafirmação dos dogmas católicos, ressignificação do Tribunal do Santo Ofício, né, da Inquisição, Index Librório Proibitório, o índice dos livros proibidos, né, índice dos livros proibidos, obrigatoriedade do celibato clerical, certo? Obrigatoriedade dos seminários, além do que eu também terei a criação da Companhia de Jesus, Santo Inácio, Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, uma instituição com aspectos militares, mas que nada mais é do que uma instituição de catequese, que inclusive vai buscar as almas que foram perdidas da igreja para novas religiões,
no Novo Mundo, onde não se respeitava a fé daqueles que por aqui estavam, os silvícolas, os nativos. Lembra que diziam que eles não tinham a letra F, nem a R, nem a L? Não tinham nem fé, nem lei, nem rei. Então a fé para eles era a fé em religiões estabelecidas, principalmente a religião católica. Então é aqui que os jesuítas vão atuar em busca de novos fiéis, de novas almas, principalmente aqui na América Portuguesa, né? Porque lá na América Espanhola eu vou ter a permissão de escravidão de indígenas. Por aqui na América Portuguesa eu vou ter no máximo as guerras justas, né? Se não aceitar a imposição do colonizador, peia e morte. Mas aí já é cenário para outro momento. Então, espero que tenham gostado aí. Reformas religiosas foi para conta. Até nossa próxima aula.